Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Padre Vicente Melilo de fundo, nós começamos aí a aula hoje com o tema a história da matemática. Sabe, gente? Temos patrocinadores. Patrocínio álcool em gel. Nunca peguem nada, não cumprimente ninguém sem o álcool em gel. O meu tá aqui, ó. Ó que legal, ó. Álcool em gel hoje. Difícil de achar e muito útil, tá? Então, gente, hoje nós vamos começar aí nossa aula nessa semana maravilhosa que Deus nos deu aí para contemplar a nossa história da matemática. Gente, falar de história da matemática, a gente vai recorrer um pouquinho a acontecimentos e um pouquinho da parte cronológica dessa história, tá? Então, como que a gente conceitua matemática? A matemática, primeiro, o que é matemática? Eu contextualizei assim, gente. A palavra matemática tem origem na palavra grega matemá, que significa ciência. Ou seja, a matemática é uma ciência, tá? Conhecimento ou aprendizagem, derivado da palavra matemáticos, que significa prazer em aprender. Olha que legal! Então, se vocês têm professores ou tiveram professores que eram matemáticos, eles tinham prazer em aprender, tá? Será que eles tinham prazer em ensinar? Será que a metodologia estava alcançando todos vocês? Foram alcançados? Uns gostam muito, outros gostam menos. Como que funciona? As origens da matemática perderam-se no tempo. Os mais antigos registros matemáticos que se tem conhecimento datam de 2.400 anos antes de Cristo. Algumas tribos apenas conheciam 1 e o 2 e muitos. Olha que interessante, gente. Tem ideia de 1. Olha, um unitário. 2. Já pensou? Você trabalhar com 1 e com 2 apenas? E quando eram muitos, olha que interessante, você não tem uma grafia aqui, você não tem nenhuma ideia. Você tem a ideia de 1, a ideia de 2 e a ideia do quê? De muitos. Então, como funcionava? Você tinha uma ideia do que significa a unidade, do que significa 2 pessoas. Mas quando você tinha mais que 1 ou 2, a terminologia era muitos. Nossa, até hoje tem alguns vizinhos meus que têm muitos filhos, eles falam assim: quantos filhos você tem? Uma porção, vários, muitos. A matemática é a ciência dos números e dos cálculos, tá? Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. Teve um trabalho que eu li, que eu gostei bastante, aliás, muito bom o trabalho de vocês, gente, ó, legal, vocês escreveram na atividade 2, ele fala lá das facilidades que a matemática criou pra gente. Eu não consigo imaginar um mundo sem a matemática, ainda mais agora que a gente está comprando muita fralda, então a gente assim não tem uma ideia assim de quantas fraldas eu usaria se eu não conhecesse matemática. Uma porção, muitos, né? Então, assim, a matemática ela tem uma ideia de organização e de facilitação da nossa vida. Então, assim, gente, eu quero que vocês façam um exercício aí, agora, de cabeça. Como que a gente vai mensurar a quantidade sem a linguagem matemática? Difícil, né? Então, a matemática, ela tem como princípio, na antiguidade e hoje, algumas terminologias, algumas partes práticas, que é o quê? Facilitar e organizar. Nossa, facilitar e organizar, sim. A matemática ela é concebida para facilitar a nossa vida e para organizar só a nossa vida, não a nossa sociedade em todo. Para vocês que gostam, gente, vocês me conhecem, eu sou teólogo, então o livro do Antigo Testamento de Números, ele fala muito da cronologia,
e da parte do senso mesmo. Então, desde sempre o homem usava a matemática para várias coisas. Uma para falar sobre o senso, quantidade de pessoas na cidade, quantidades que entram, quantidades que saem. Então, assim, a matemática ela vem para facilitar a nossa vida. Então, se alguém perguntar aí ou cair na nossa atividade aí para vocês responderem ou até desenvolver um texto, qual que é o que a matemática ela nos deu em troca? A facilidade e a organização, tá? Facilidade e organização, tá? Beleza? Gente, tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de história, né? Quem fez aquelas pirâmides do Egito? Como foi feito? Porque aquilo ali é um primor matemático, né? Então a matemática ela foi usada nas primeiras grandes obras da humanidade, né? E uma das grandes obras que a gente consegue mensurar e muito antiga no mundo são as pirâmides do Egito, né? Olha que engraçado, gente. A tecnologia que se tinha nessa ideia, você fazer nessa idade da nossa história, você fazer uma pirâmide daquela com um prisma para chegar com um cubo em cima, olha que legal, olha que interessante. Isso é matemática, gente. Quem calculou isso aí? Como foi feito isso aí? Através da matemática. Outros povos também que a gente pode ter e tem que mensurar bastante, falar bastante deles quando a gente estuda a história da matemática são os gregos. Os gregos também eles desenvolveram vários conceitos matemáticos. Pitágoras desenvolveu o teorema de Pitágoras, Tales o teorema de Tales. Então assim, os gregos também eles contribuíram bastante para a matemática do jeito que a gente conhece, tá? Então assim, a gente pode pensar aí, ó, nos egípcios, nos gregos, tá? Beleza, gente? Regiane, Fabiana, Gabi, Michele, tranquilo? De boa? Regiane, tá tranquilo? Fica tranquilo. A Isaura, tá todo mundo aí? Tá tudo tranquilo? Fabiana, ó, calma, você vai bem, viu? Fica tranquila. Elineide, Zenita, ó, vou falar todos, a Gláucia, Pamela, Gabi, Michele. Eu tô vendo aqui, ó, a sala, se posicionando a Silmara aqui na frente. Aquelas meninas bacanas, a Bruna, a Amanda, a Daila lá no fundo. Aí depois começa as borboletas, a Mari e por aí vai, tá? Priscila, vou falar todos aí, ó. Há milhares de anos, gente, o modo de vida era muito diferente do atual. Os homens primitivos não tinham necessidade de contar. Eles não compravam, não vendiam, portanto não se usava o dinheiro. Dinheiro também é uma analogia matemática, olha que interessante, porque é a troca. Com o passar dos anos, os costumes foram mudando e o homem passou a cultivar a terra, a criar animais, a construir casas e comercializar. Com isso surgiu a necessidade do quê? De contar. Olha que interessante, gente. Quando você tem uma ferramenta, uma tecnologia na época, uma tecnologia de contagem. Foi que eu sempre falei para vocês nas matérias que a gente estudava de tecnologia, que tecnologia não é coisa nova. Assim, a gente tem muito essa ideia de tecnologia. Tecnologia é uma técnica que te facilita a vida. Então, a tecnologia de contar já foi uma tecnologia de ponta, igual o iPhone 10, igual hoje o Instagram, o Facebook, tecnologias que vêm para quê? Para somar, para contribuir com a nossa vida. Continuando aí. Então foram criados, gente, vários sistemas de numeração. Eu vou citar alguns aqui, os mais importantes, tá? Numeração egípcia, né? Foi uma numeração importante também, foi uma das grandes numerações, né? A outra também, que a gente fala bastante, é a numeração romana. Quem não teve numeração romana na escola? Lembra, gente? Lembra? Lembrou, Pamela? Lembrou, Gabi? Lembra? 1 vale 1, 2, o V vale quanto? 5. E o X? 10. Lembrou?
Legal, que bacana. Então, assim, nós tivemos a numeração egípcia, a primeira numeração importante. A numeração romana, que foi muito utilizada no Império Romano, que dominou aí por 500 anos. Nós estamos próximo da Páscoa, a gente sempre lembra que Cristo ele nasce na Judéia, nasce lá na Judéia, e a Judéia estava no domínio romano. Para vocês terem uma ideia cronológica de como foi o Império Romano e como esse sistema de numeração ele era utilizado. Nós temos aí, vamos lá, exemplo: 1 vale 1, 2, 2, V, 5, X, 10, L, 50, o C, 100, o D, 500 e o M vale 1000. Ele é um sistema que, acho que se não me engano, sexta série, ele é hoje ainda ensinado nas escolas, tá? A gente usa o sistema romano, ainda usa, gente. Às vezes você usa o relógio que tem sistema romano. Eu tinha um relógio quando era criança que eu achava o máximo, gente.